Agora. Boa noite, pessoal. Estamos mais uma vez com o nosso curso de básico de política e hoje temos uma novidade, estamos transmitindo também pelo Insta, então me deem só um minutinho aqui para a gente poder se conectar com o Instagram também, mas é sempre um prazer estar com vocês, o curso tem sido... Boa noite, pessoal do Insta aqui, já estou ao vivo também, com o nosso curso básico de política. Nós agora vamos estar transmitindo, além do ao vivo pelo Facebook, também pelo Instagram, tá? Então, só um minutinho, que eu estou chamando aqui o professor Márcio Carvalho, para que ele possa estar compartilhando conosco aqui o Instagram também. Joia. Sempre um prazer fazer esses diálogos tão importantes. Hoje é nosso 6º encontro, né? Jaime Cury já entrou aqui. Oi, Jaime, já a gente está começando. Estou só aguardando o professor Márcio Carvalho entrar aqui no Insta. No Face já estamos ao vivo, já tem algumas pessoas também entrando no Face. E nós vamos hoje falar sobre... concluir o capítulo, né, sobre o que é que o Estado faz. Boa noite, querido. E, logo em seguida, falar sobre o Estado e o indivíduo, que é um capítulo fantástico, que vai ser muito legal, né? Então, vamos lá, professor Márcio Carvalho. Pronto, já consegui me entender com o Instagram, eu sou muito velho para o Instagram. Pronto. Eu já estou lhe aguardando, já lhe chamei, você já está entrando, já veio, já está quase chegando. Pronto. Você já está no meu Insta. Aí. Pronto, pessoal. Vamos lá, então, né? Vamos nessa. Então, professor, boa noite, pessoal, que está entrando agora, tá? Tanto no Instagram quanto no Facebook. Nós vamos hoje falar sobre o capítulo do livro. É sempre bom lembrar, né, Márcio, o livro de João Baldo Ribeiro, não é isso? Isso. Quem manda, como manda e por que manda. Política. Quem manda, como manda e por que. É muito importante a gente entender isso, porque eu acho que nós ignoramos muitas coisas. E tudo aquilo que nós ignoramos, nós não podemos intervir, modificar e propor. E muitas coisas nós poderíamos mudar se todos estudassem um pouco e entendessem como é essa dinâmica, como é esse sistema da política, em especial da política brasileira, para que pudéssemos ter um posicionamento, fazermos escolhas melhores também. Então, eu queria retomar, professor Márcio, as perguntas, né, a respeito do Estado, o que o Estado faz, né? Então, eu queria que você retomasse aí um pouquinho, fizesse talvez um pequeno resumo para a gente, para depois a gente fazer as perguntas. Boa noite. Boa noite todo mundo, boa noite, pessoal. Obrigado por estarem acompanhando a gente. Estou vendo o Fran aqui no Instagram. E aí, Fran, beleza? Olha só, eu acho que no último encontro, a gente tratou do capítulo 7, né, do livro do João Baldo Ribeiro, que fala sobre o que o Estado faz. Então, basicamente, a gente tentou fazer aquela definição, o que são os poderes, né, judiciário, executivo e legislativo. Quer dizer, o Estado se divide em várias instituições, na verdade, e essas instituições são organizadas em alguém que cria as leis, que é o legislativo, normalmente representado por congressos ou por coletivos, né? Congresso, a legislativo, a Câmara de Vereadores, alguém que julga se as leis estão sendo cumpridas, que é o judiciário, em suas várias instâncias, até o Supremo, desde o juiz de primeira instância até o Supremo, e alguém que executa as políticas e administra o dia a dia do governo, que é o executivo. Talvez o que tenha faltado falar,
algo que tem sido muito tratado na mídia nas últimas semanas, talvez tenha faltado falar que as forças militares estão dentro do executivo, elas são subordinadas ao executivo. Então, não faz sentido a interpretação que muita gente tenta dar do artigo 142, né, da Constituição, que, segundo algumas interpretações, colocaria as Forças Armadas como um poder moderador. As Forças Armadas não são um poder. Isso é importante ficar claro. Tá? E o que aquele artigo da Constituição diz, salvo engano, é que os poderes podem solicitar o auxílio das Forças Armadas para restabelecer, se não me engano, está dito lá em ordem, né? Isso é regulamentado por lei complementar e já foi usado, por exemplo, na intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, né? Ainda que tenha sido o Exército foi chamado, mas a intervenção não foi uma intervenção militar no estado do Rio de Janeiro, foi uma intervenção federal, né? Claro que de cunho militar, mas para deixar claro que não se trata aí de colocar a ideia de que os militares são um poder moderador, eles não são um poder, tá? Nesse papo a gente falou também na semana passada sobre como a economia, né, o modelo produtivo. Olá, boa noite, Natália. Estou vendo agora tá difícil acompanhar o pessoal entrando, porque tem aqui no Instagram também a Camila. Olá, Camila, no Insta. A gente falou também sobre como a mudança no sistema de produção, com a Revolução Industrial, principalmente, levou aqui o liberalismo econômico, quer dizer, as empresas deixadas por si sós, começam a emperrar a economia. Então, foi necessário separar um liberalismo político de um liberalismo econômico. Começou a se perceber a necessidade do Estado estar regulando ali o mercado. Hoje a gente vai voltar a falar sobre isso mais para frente, para pensar em uma pergunta que Isabel fez a semana passada, que ficou pendente, que é quais serviços, afinal, aonde o Estado precisa estar? A gente já adiantou um pouquinho isso também, eu já adiantei o que é a minha opinião, que a gente não deve pensar em abstrato. Eu sou estatista, eu sou privatista, mas sim pensar nos casos concretos, né? Mas eu vou dar um exemplo, pelo menos, de um Estado que foi completamente ausente e como isso foi caótico. Mas a aula de hoje é baseada no capítulo 8, o Estado e o Indivíduo, lembrando sempre do livro Política, Quem Manda, Como Manda e Por Que Manda, de João Ubaldo Ribeiro. E nesse capítulo, João Ubaldo vai falar, claro, que o Estado não existe sem as pessoas, sem a sociedade, né? E as pessoas e os indivíduos são, claro, múltiplos, variados, com vários interesses em conflito, né? Mas, de qualquer maneira, ele pede para a gente que a gente tente fazer uma abstração do que é o ser humano, do que é o indivíduo vivendo em sociedade. E a gente tem algumas posições possíveis, né? Alguns autores podem considerar, e a gente mesmo, algumas pessoas, a gente tem concepções filosóficas, às vezes, que a gente nem formaliza, mas a gente tem. Então, algumas pessoas podem achar que o ser humano é um animal violento, egoísta, predatório, e que precisa de permanente controle. Nesse caso, o Estado seria indispensável para proteger o homem de seus próprios impulsos, proteger o ser humano de si mesmo. Aliás,
eu vou tentar, eu prometo que eu vou tentar, tenho feito esse esforço também em sala de aula. A gente, os textos usam sempre o homem como a generalização de ser humano, e vou tentar evitar, tá bom? É que às vezes eu estou lendo aqui, enquanto eu estou falando com vocês, eu estou lendo aqui uma coisa do lado, e aí aparece no texto. Então, o ser humano pode ser visto como mau, por natureza, violento, egoísta, e, portanto, o Estado precisa protegê-lo de si mesmo e dos outros. Ou então a gente pode pensar que o ser humano é bom por natureza, tende para o bem, mas que as pressões da vida em comum, a vida em sociedade, o levam a ter características negativas. Nesse caso, também seria necessária a organização estatal para impor a ordem, mas com limites mais cuidadosos para não invadir as liberdades do indivíduo. Outras pessoas podem concluir que o Estado, na verdade, é um tipo de perversão, um atraso da raça humana. Em última análise, uma violência, e que o ser humano pode passar muito bem sem o Estado, substituindo por organizações mais simples. E, finalmente, tudo isso são hipóteses que o João Ubaldo está levantando. Finalmente, como primeiras hipóteses, também pode se considerar, pode ter gente que acha que o Estado é a principal evolução da vida humana em sociedade. E aí a gente pode chegar às ideias totalitárias de que o indivíduo não tem importância perante o Estado, existe só para servir. Tá? Então, grosso modo, essas hipóteses aí, para o João Ubaldo, se reúnem em 3 atitudes básicas. Ou o Estado existe para servir ao indivíduo e à sociedade, ou indivíduo e sociedade existem para servir ao Estado, ou o Estado existe porque, por enquanto, não temos outro jeito, mas devemos fazer tudo para aboli-lo, pois é uma forma insuportável de tirania, uma maneira de impor a vontade de alguns sobre todos e um sintoma da baixa evolução da espécie humana. Eu estou aí, nesse ponto, eu citei literalmente o João Ubaldo. Bom, o ponto é o seguinte, nós todos podemos ter teorias, podemos ter princípios filosóficos que nos fazem ter a nossa visão de mundo, mas a gente está aqui no curso básico de política, e nós estamos seguindo a linha, a ideia de que setores da sociedade, grupos de pessoas têm interesses, e esses interesses o que está em jogo na arena política. Quais interesses vão ser implementados ou não. E com ideias filosóficas isso funciona também. Ou seja, uma teoria, por mais engenhosa que fosse, nunca seria aplicada à sociedade, à realidade social e política, se não houvesse certos interesses concretos aos quais ela servisse. Por exemplo, quando a gente pega um livro como o Leviatã, de Thomas Hobbes, lá do século XVII, ele vai ser quem fala sobre... vocês lembram daquela aula que a gente sugeriu um experimento mental pensando nas pessoas vivendo sem Estado, numa situação pré-Estado, pré-existência do Estado formal, né? E aí as pessoas se organizariam de alguma maneira. Bom, Thomas Hobbes é um autor, nesse livro Leviatã, que trabalha com a ideia do estado de natureza, esse momento antes do Estado civil, né, do Estado formado, dos países formados, como uma guerra de todos contra todos. Ele vai dizer que o ser humano é o lobo, o homem é o lobo do homem, ele fala. Quer dizer, a vida naquele momento é curta, dura, difícil. Por quê? Porque você vai preventivamente lutar contra o outro, tentar manter o seu espaço. Então, essa é uma ideia, uma teoria, é uma ideia filosófica, mas
Thomas Hobbes estava defendendo naquele momento o Estado absoluto. Então, tinha um interesse político de algum grupo que fez com que aquela ideia se tornasse uma ideia predominante naquele momento. Tá? Então, é só para deixar claro isso que eu estou querendo dizer, que alguns setores da sociedade vão tender a adotar certas ideias como se fossem verdade, em oposição a outras maneiras de pensar. E se esses setores assumem o controle das decisões públicas, essa teoria adotada por eles passa a ser a oficial. A gente teve um monte de exemplos disso, quer dizer, de coisas que foram verdade por muito tempo. Foi verdade por muito tempo que algumas pessoas eram, por natureza, destinadas à escravidão. E não era uma verdade secundária, não era algo que as pessoas não acreditavam. Já teve, algo que já teve status de ciência, é algo que já teve status de religião, né? Ordem divina. A escravidão é aceita amplamente. Tá? Então, professor Márcio, então a gente pode pensar que certas ideias acabam permeando toda a sociedade, ou uma boa parte dela, de acordo com interesses de grupos que têm o domínio do Estado, seria isso? Então, assim, tem certos grupos que dão uma sustentação ideológica à sua forma de exercer o Estado, de sua forma de exercer o poder. A gente começa, então, talvez, a entender quem manda. Uma coisa que eu tenho curiosidade é sobre a questão da mão invisível do mercado, né? E também, assim, da coisa das pessoas defenderem Estado mínimo, porque eu acho que você ainda vai entrar quando trouxer o exemplo do Congo, que você falou que vai trazer, né? Porque eu vejo muitas pessoas defendendo o recolhimento do Estado e sem entender direito como é que isso funciona. Então, eu queria que você fizesse aí essa costura, né, entre essa questão do quem manda mesmo nesse negócio. Olha só, a gente nas primeiras aulas, tem alguém comentando, o Jaime está comentando que está com eco o som do Insta. A gente ouve o som do Instagram e do Face. Eu tô aqui, eu não tô com o Face ligado e o meu Insta tá no celular aqui com fone, então deixa eu ver aqui. Márcio, deve ser só o meu, Quando você fala, não tem. Pode falar. Tá bom. Bom, então vamos lá. A mão invisível. Como eu estava falando na última aula... Não, peraí, antes disso. Até a última aula, eu fui trazendo os elementos para a gente entender por que existe o Estado, o que é o Estado, qual é a atuação dele, ou qual deveria ser a atuação dele. Foi só na última aula que a gente começou a colocar as pedrinhas no meio do caminho, né? Começamos a colocar as críticas, né? Quer dizer, por exemplo, eu dei o exemplo da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Quando a gente vai olhar para aquela instituição, é uma polícia violenta, mas não deveria ser. Não deveria, mas será que isso é uma conjuntura ou ela estruturalmente foi criada assim? E parece que a gente tem elementos para dizer que estruturalmente ela foi criada para defender uma coisa em detrimento de outra. Então, as polícias, de uma maneira geral, são criadas para defender a propriedade dos proprietários, a propriedade de quem tem, por exemplo, de quem tinha escravos, etc. E tal, tá? Mas,
também a gente falou ali na última aula que logo no início da transição para o capitalismo, você tinha uma conexão muito forte entre liberalismo econômico e liberalismo político. E autores ali iniciais, seminais, né, dessa época, como Davi Ricardo, Adam Smith, pregavam isso junto. Você tem que ter liberdade política e econômica, liberdade social e econômica em conjunto. Qual a ideia da mão invisível do mercado? É que todo mundo, procurando o seu melhor interesse, vai... o mercado vai se autorregular. Herbert, se eu falar alguma bobagem, me corrige, que ele manja mais do que eu dessa parte. Mas, basicamente, a ideia é, se eu tenho um produto para vender, e Isabel tem um produto semelhante para vender, vocês vão procurar, por exemplo, algumas pessoas vão procurar o produto de melhor qualidade. Vamos supor que o produto de Isabel é de melhor qualidade. Então, elas vão comprar mais lá o da Isabel. Com isso, vai ter uma procura maior no produto dela. Isso vai fazer com que o preço dela suba. O preço do produto dela. Então, o produto de melhor qualidade tende a ter o preço maior. Ô, Herbert, valeu. Tende a ter o preço maior. E aí, o meu produto de menor qualidade tende a ficar com o preço menor. Então, os preços vão se equilibrar. Ao mesmo tempo, que vai ter gente que tem menos dinheiro e não vai poder comprar o de qualidade de Isabel. Vai comprar o meu. Tá? Então, a ideia é que o sistema todo, deixado por si, se regula, se autorregula. Essa é a mão invisível do mercado. É como se uma mão viesse ali e organizasse as pecinhas, organizasse os preços, a troca de bens, a venda de bens, etc. Tá? O problema, como a gente também falou na aula passada já, é que o mercado deixado por si, podem começar a acontecer abusos. Você pode ter concentração muito grande, por exemplo, o exemplo que eu dei. Isabel pode, já que ela está ganhando mais dinheiro, ela pode passar alguns meses vendendo o produto dela a um preço menor do que o meu. E aí ela me quebra, porque o produto dela é de maior qualidade, está com preço menor que o meu, então ela vai vender para os que procuram qualidade e para os que procuram preço. E aí ela me quebra e pode chegar e me oferecer um dinheiro, comprar a minha empresa. Aí ela gera um monopólio daquele produto. E aí ela pode vender lá em cima o preço. Percebe? Então, o mercado deixado assim por si mesmo acaba tendo problemas. O próprio liberalismo econômico, então, gera a necessidade de você ter uma atuação do Estado para regular esse mercado. Qual é o nível dessa atuação é o que se discute hoje. Com exceção, é claro, dos atuais anarcocapitalistas, né? Pessoal que diz que o governo, o Estado, é ruim por natureza para a atividade econômica e tem que ser destruído. Aí eu queria dar um exemplo para caso vocês conheçam alguém que tem essa postura anarcocapitalista. Bom, primeiro ponto, eu quero indicar o Logotonia, nosso podcast, aqui da UFSB, de professores técnicos e estudantes, porque a gente tem um episódio em que a gente analisa o filme Mad Max Fury Road, falando sobre anarcocapitalismo. Tá? A gente analisa o filme sob essa chave do anarcocapitalismo. Vou fazer essa propagandazinha, jabazinha. E também, quando vocês ouvirem, vocês sempre vão ouvir alguém com uma postura anarcocapitalista, está se espalhando bastante, fala para essa pessoa que já existiu uma situação real, no mundo real, de anarcocapitalismo, que foi o Congo belga. No final do século
XIX, quando as potências europeias estavam fazendo aquela divisão da África para si, né? Parecendo um tabuleiro de War, chega lá e passa uma linha reta aqui, outra linha reta aqui, esse é meu, esse é seu. O rei Leopoldo II da Bélgica ficou com um território, o Congo, ainda não se chamava Congo belga, porque, notem, não foi a Bélgica que ficou com esse território, foi o rei Leopoldo, era um território privado, nós estamos falando de pessoa física, tá? E ele, ali nesse fim do século XIX, início do século XX, a indústria automobilística começando a crescer, começa a gerar um mercado muito forte para borracha. E lá tinha muitas seringueiras. O que o Leopoldo fez foi arrendar ou abrir para empresas privadas poderem fazer a exploração da seringueira no Congo. Muito bem, só que ele não instituiu lá polícia, justiça, ele não instituiu um Estado. Não tinha um Estado. Aquilo ali foi o paraíso ANCAP, o paraíso anarcocapitalista. Muito bem. E quem deu esse nome, só um detalhe, quem chamou o Congo belga de paraíso anarcocapitalista não é uma pessoa de esquerda, é um cara que eu sigo no Twitter, o Cardoso, @Cardoso, que escreve no meio bit, e o site dele chama Contraditorium. Quem quiser, um cara de direita que escreve muito bem. Dá uma olhada, quem quiser, no site dele, Contraditorium. Bom, e ele descreve esse caso do Leopoldo. Mas aí o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, as empresas foram lá, não tinha as estruturas estatais, não tinha nenhuma estrutura estatal, e elas puderam escravizar a população de lá. Mas notem, essa população não foi escravizada como uma propriedade. Eles não valiam nada. Eles não eram vendidos. Eles eram escravizados só para trabalhar. Se morrer, eu pego o próximo. Inclusive, as empresas acabaram contratando uma milícia privada também, tudo isso privado, porque muitos dos trabalhadores fugiam do trabalho. Porque não tinha lei, não tinha nada disso, eles eram explorados ao máximo. Morriam de exaustão, trabalhando. Então, alguns fugiam para o meio do mato. E as milícias iam lá caçar. Aí, bacana. Aí as empresas começaram a achar que as milícias não estavam indo caçar os escravos fujões. E porque estava tendo muito gasto de munição. Né? Ó, mercado se regulando. Está tendo muito uso de munição. O que as empresas passaram a exigir da milícia? Para ter certeza que a pena de morte foi cumprida para os escravos fujões. Que tragam uma mão do escravo, para provar que ele foi morto. Tá? Essa história é muito bonita. Muito bonita. O anarcocapitalismo realmente é um sonho. Aí as milícias, os milicianos começaram a perceber que, tem tanta vilazinha, é só trazer uma mão que eu provo que cacei o escravo fujão, ao invés de eu ir lá para o meio do mato, caçar o cara, que eu nem sei se eu vou achar, eu passo numa vila, corto uma meia dúzia de mãos e apresento a cota para a empresa aí. Ó. Fugiram 10 escravos essa semana, olha, tá aqui, 10 mãos. Tá? Esse é o sonho do anarcocapitalismo. Isso é o sonho do não-Estado associado à livre mão. A mão... como é? A mão invisível do mercado. É essa beleza. Tem uma foto... ali no início do século XX, alguns missionários ingleses foram para o país e ficaram horrorizados. Começou uma campanha muito grande na opinião pública mundial. Uma das missionárias era fotógrafa e ainda nesses estágios iniciais da arte da fotografia. E tem uma foto muito triste, mas muito de um homem sentado olhando as mãos da filha.
as mãos decepadas da filha. Essa foto ficou muito famosa. E, por conta de pressão internacional, Leopoldo deixou de ser dono do Congo. O Congo passou a ser da Bélgica, uma colônia belga. Ele foi indenizado por todo esse prejuízo de perder sua terra, no que hoje o Cardoso estimou que seria equivalente a 25 bilhões de dólares. E, na verdade, ele nunca pisou naquele país. Ele nunca pisou naquele território. Só para dizer, o Congo belga se tornou independente em 1960 só. As empresas continuaram lá, mas aí reguladas, com algum tipo de regulamentação, né? É o país que depois passou a ser chamado de Zaire. Foi chamado de Zaire por um tempo, até o final do século XX, e agora voltou a ser República Belga, mas é um pouco confuso. Perdão, República do Congo, mas é um pouco confuso porque tem o Congo francês e o Congo belga. Então eu só queria contar essa bela história para ver um exemplo do que é possível a gente ter quando tem a ausência completa do Estado. Diga, Isabel. Professor Márcio, eu estou horrorizada com essa história. Misericórdia. Você foi contando, e à medida que você foi contando, que eu fui entendendo, foi me dando um negócio aqui dentro, entrou, subiu uma quente, desceu uma fria aqui. Por mais que a gente saiba de todos os horrores, nunca é confortável ouvir essas histórias, né? Histórias similares a essa existem em vários pontos do desenvolvimento aí do capitalismo, e ainda existem até hoje. Até hoje nós temos ainda trabalhos análogos à escravidão. Então, para aqueles que acham que o Estado é desnecessário, é uma reflexão, né? Ou seja, é uma coisa que beira a barbárie, né? Se você deixa sem regulação nenhuma, simplesmente pela lei do mais forte, e o mais forte no sentido econômico. Agora, assim, o que seria importante aí, na sua opinião, na sua percepção, que fosse estatizado, que não se passasse para o privado? O que seria importante, né, numa organização de uma sociedade? O que seria, em sua opinião, importante que não fosse estatizado? Pois é, tem aquela máxima que os próprios liberais usam, né, de dizer que saúde, desculpe, educação... Só corrigindo, que fosse estatizado. Eu falei não, que fosse estatizado. Tá? Eu falei não. Então, tem essa máxima aí que até o pessoal liberal fala, né, que o Estado, inclusive o pessoal neoliberal costuma dizer isso, que o Estado tem que ser enxugado para que ele faça bem a essas três coisas que são fundamentais: saúde, educação e saneamento, né? A gente teve aqui a lei de saneamento básico passando pelo Senado. Tá uma discussão, eu não vou entrar no teor da lei, porque eu não li o projeto de lei, não é minha especialidade, eu só vou falar um pouco do que eu sei, e o pouco que eu sei é porque eu trabalhei, antes de ser professor da Rede Federal. Acho que Isabel travou aqui. Acho que vocês estão me ouvindo ainda. Antes de ser professor da Rede Federal, eu trabalhei na FINEP, Financiadora de Estudos e Projetos, que é um órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia, e eu trabalhei brevemente com a parte de saneamento, uma rede que a gente chamava RECESA, Rede de Estudos para Saneamento Ambiental. Tá? E aí eu aprendi um pouco ali sobre isso, porque, na verdade, no Brasil, o saneamento era função dos municípios, e não tinha uma centralização, uma organização central
até o governo dos militares. Foi ali durante a ditadura que eles implantaram o primeiro plano integrado, e aí transformaram em estaduais, né? Por isso que a gente tem muitos serviços de saneamento estaduais ainda. Tem alguns municipais, aqui em Itabuna é municipal mesmo, mas tem os estaduais. E aí, ali para o fim, é na Constituição de 88, se eu não estou muito enganado, que se define ali o saneamento como 4 pilares, que são abastecimento de água, esgoto, lixo, né? Eu não lembro agora. E águas de chuva, né? Drenagem urbana. Essas 4 dimensões estão ali no saneamento básico, saneamento ambiental. E agora teve a lei ontem. Então, é isso. Eu não vou entrar no teor da lei, porque eu não li o projeto de lei, mas tem algumas pessoas falando que a lei não implica em ter a possibilidade de privatização da água, do abastecimento de água. O PT votou todo contra, dizendo que a lei implica ou abre espaço para a privatização do abastecimento de água, né? Mas a lei não é só sobre a água também. Então, eu não sei, eu fico confuso até com os liberais, que vivem falando que saneamento é importante que o Estado faça, agora nem isso, né? Educação também é um caso que está mudando muito, porque a educação sempre foi colocada como uma função do Estado, porém, depois da crise mundial de 2008, o capital passou a procurar outros nichos que ele ainda não ocupava para se expandir. E a educação entrou pesadamente nessa onda, tá? Nessa mira. Já tinha uma certa mira de privatização, etc., né? Mesmo lá no governo Fernando Henrique, que eu adorei a Miriam Leitão, por exemplo, falando que o Weintraub foi o pior ministro da Educação, concordamos, e que o melhor foi o Paulo Renato. Peraí, o Paulo Renato, a proposta do Paulo Renato era que você fosse fazer pós-graduação no exterior, que a gente não tivesse nem pós-graduação aqui, né? Acho que ela esqueceu que o Haddad foi ministro da Educação, que acho que o Paim foi também, não foi o Paim? Não. Bom, enfim, vamos deixar para lá. Mas, de qualquer maneira, a educação se tornou também um negócio muito forte. Hoje foi empossado, foi anunciado o novo ministro da Educação, mas um dos candidatos, que também não foi escolhido porque ele apoiou Dória e tal, era um cara que dizia que a gente tem que privatizar o ensino superior e depois o ensino médio, depois o ensino fundamental, tudo privado, e fazer voucher. A ideia de dar um dinheiro. Olha que bonito, você coloca... Qual é o objetivo disso? É abrir para o mercado mais um espaço que ele não tem. Mas como é que você reveste isso? Como é que você vende isso para a população? Dizendo o seguinte: você não é livre para pôr o seu filho em qualquer escola. Você tem que pôr na escola estadual, no bairro, etc, etc. Agora, a gente privatizando tudo e dando dinheiro na sua mão, você vai poder escolher, você vai ter a liberdade de escolher a escola do seu filho. Você que vai escolher. É essa a ideia que é vendida para a população. Como eu falo sempre para os meus alunos em sala de aula, não dá para a gente dizer que toda a educação privada é ruim. Não é verdade isso. Tem instituições de ensino privadas que são muito boas. Claro que tem. Mas eu costumo dizer para eles o seguinte, pensando em nível superior, pelo menos, uma universidade federal tem como objetivo o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, ensinar aqueles alunos é o objetivo daquela instituição. Quando eu tenho uma faculdade privada,
tudo que é privado, que é empresa, tem como objetivo o lucro. O ensinar você é o meio pelo qual eles vão chegar àquele objetivo. E, portanto, se o ensinar você estiver atrapalhando o objetivo de chegar no lucro, a gente vai mexer com esse ensino. Então, você precariza o professor, você gasta menos com biblioteca, etc., etc., para maximizar o lucro, que é o objetivo final. Tá? Então, eu me estendi aqui na educação, mas pelo menos, eu acredito, e aí é uma postura política minha, pelo menos, educação, saúde e saneamento têm que ser universalizados e públicos, na minha concepção. E também, por todo esse diálogo que nós estabelecemos aqui, por tudo que você trouxe até agora, o Estado também precisa ter inserção no mercado. Porque olha o exemplo que você trouxe, tanto da questão do monopólio, não é? Porque as pessoas simplesmente quebram os pequenos, e principalmente trazendo isso para o Brasil, que é um país no qual os pequenos e médios empresários são os que mais empregam, são os que mais geram empregos. Então, o Estado também precisa estar presente na economia, no tal do mercado. E aí eu queria fazer a ponte para uma pergunta relacionada com corrupção. Né? Há 2 anos atrás, eu li o livro de Josué de Souza Castro, como é o nome dele, que escreveu A Elite do Atraso. É o Gessé. A Elite do Atraso. É um livro muito interessante em que ele trouxe uma abordagem a respeito da corrupção do mercado, a corrupção dos empresários, que é algo que passa batido, como se o político fosse corrupto sozinho. Se tem um corrompido, tem um corruptor. Né? E está todo mundo envolvido nessa dinâmica. E acho que isso precisa ser trazido, ser debatido, porque eu acho que isso, para mim, a mão invisível do mercado é essa daí, na minha opinião. A mão podre invisível do mercado. É uma mão que afana o dinheiro público, como você deu o exemplo aí da educação. Então, vamos privatizar tudo e aí pega o dinheiro do Estado e coloca na mão do privado. É simplesmente o que acontece. Pois é, eu costumava dizer que o Brasil parece uma terra de sonhos muito estranha, em que o político é corrupto sozinho e o empresário é um pobre coitado que paga todos os impostos em dia e não tem retorno do governo, né? Bom, na verdade, é isso que você falou. Se você tem a corrupção no Estado, ela envolve o privado. Toda a questão que a gente tem com o nosso Estado, o Estado brasileiro, se a gente for ler lá os clássicos aí do pensamento social no Brasil, é a questão do que é chamado aqui patrimonialismo, que é a ideia de que o Estado acaba sendo invadido pela vida privada. O que você tem é uma invasão desde muito cedo do corpo estatal do país por famílias. Quantas famílias a gente não conhece que estão há séculos aí dentro do Estado brasileiro, né? E aí você tem que pensar nisso mesmo. Se tem uma fraude numa licitação, você tem agentes econômicos envolvidos desde o privado até o público. Às vezes nem tem o público. Lembra do exemplo que eu já dei para vocês, também de quando eu trabalhava no Rio de Janeiro, na FINEP?
que a gente ia fazer licitação de telefonia, e as 4 telefônicas, né, a Vivo, Oi, TIM e Claro, já combinavam antes. Para esses próximos anos, a Claro fica com a Petrobras, não sei quem fica com o BNDES, não sei quem fica com a FINEP CPM. A gente já sabia quem ganhar. E o agente público não tinha o que fazer. A gente abria a licitação, tomava os preços, abria os preços, estava tudo certo. As propostas eram legítimas, uma delas estava com preço menor, a gente contratava de menor preço. Não tinha corrupção pública nesse caso. A corrupção era totalmente privada. Né? Mas fazia com que a gente gastasse mais, porque, obviamente, esses preços estão mais altos do que os que são jogados para o mercado. Então, quando você vai vender para o Estado, você já majora o preço. O mundo privado faz isso. Então, mesmo que o mundo público faça tudo certinho, ainda assim é possível que o mundo privado consiga ter suas vantagens. A gente estava falando aqui antes, Isabel, né, dessa coisa do capital, do capitalismo, de como a empresa, o objetivo da empresa é lucro e tal, e a mão invisível regula. Eu me lembrei de mais um caso. A gente, agora na pandemia, a gente foi à Universidade Federal aqui do sul da Bahia, tinha condição de fazer álcool gel. Então a gente iria comprar os insumos, fazer nos nossos laboratórios para distribuir para as prefeituras e hospitais da região. E aí, quando a gente foi comprar um determinado insumo, o fornecedor não vendeu, não quis vender, porque ele falou, olha, a gente está com... É um momento bom do mercado, está com muita procura, e então a gente só está vendendo compra à vista. E vocês têm que fazer aquela coisa de empenhar o recurso, e depois o Ministério do Planejamento é que paga, que as pessoas não sabem disso. As pessoas acham que os órgãos federais andam com um talão de cheque no bolso e saem assinando para comprar as coisas. Não é assim que funciona. O dinheiro não passa dinheiro aqui na universidade. O recurso está todo centralizado e a gente tem um orçamento e a gente faz a licitação e empenha esse valor lá no sistema, no computador, e é o Ministério da Fazenda que vai pagar. Aí Muito o cara falou, não. Professor Márcio, essa sua colocação, né? Porque eu acho que as pessoas não têm ideia de como é que funciona. Por isso mesmo, por não ter ideia de como é que funciona, que elas não conseguem visualizar a corrupção do privado, do setor privado. Porque não é simples assim, não é as compras que onde ocorrem aí as fraudes e os desvios, elas têm toda uma regulação, de normatização de como funciona, e isso é pago em empenhado recurso, não é? O agente público não tira o talão de cheque igual o privado e faz o pagamento. Tem várias normas e leis que regulam essas compras e que isso pode ser auditado, isso pode ser rastreado. Então, a corrupção no meio público, nos órgãos públicos, ela passa necessariamente pela corrupção privada. Além do mais, tem uma outra coisa também que eles fazem, que a gente pode caracterizar como corrupção. E aí eu vou falar com os meus 30 anos de serviço público, que é a má qualidade daquilo que entregam. Eles também... Isso também é uma forma de corrupção. Então, é feita uma licitação, é escolhido um produto e eles acabam, muitas vezes, instalando produtos de péssima qualidade que logo se deterioram e aí tem que abrir nova licitação ou para comprar, ou para consertar, ou para corrigir. E isso também é uma forma de corrupção, isso também é uma forma perversa de corrupção do mundo privado. Eu estou batendo nessa tecla porque eu acho isso de extrema importância para que as pessoas compreendam como é que a corrupção realmente funciona, senão fica parecendo, demonizando a política e os políticos, não que não tenha, veja bem, né,
corrupção entre os políticos, não estou dizendo isso, mas eu estou colocando que a corrupção, ela perpassa pelo público e pelo privado nesse país, e que nós precisamos entender isso para que quando a gente falha ou quando busque combater, a gente saiba onde as coisas estão acontecendo e como as coisas estão acontecendo. E é bom entender é bom perceber que os discursos anticorrupção inflamados foram usados para as piores coisas, né? O discurso anticorrupção foi usado lá para justificar o golpe de 64. E agora, nos últimos anos, um processo muito longo de demonização da política, de bater. Ele foi martelado o tempo todo. E aí parte considerável dos políticos eleitos na última eleição foram eleitos com esse discurso anticorrupção. Isabel? Oi, é porque eu estou demorando um pouquinho para falar, porque eu tenho que abrir o meu microfone e fechar o alto-falante, porque senão dá retorno. Então, eu tenho que fazer 2 movimentos, abrir o meu e depois vir aqui fechar, senão o pessoal fica ouvindo as 2 coisas no Instagram. Não, o que eu ia colocar era chamar atenção para isso, né? Como esses discursos inflamados de corrupção, e como parece para as pessoas que esse é o único problema. Eu li outro dia no Facebook alguém comentar que tinham, sei lá, dezenas de pedidos de impeachment contra vocês sabem quem, né? O inominável, aquele que não deve, o nome deve ser pronunciado, contra o presidente da República. E aí alguém comentou, né? Isabel, você pode repetir, porque falhou bem. Então, assim, quer dizer, a pessoa pode ser genocida, racista, miliciano, homofóbico, grosseiro, agressivo, ignorante. Quer dizer, é como se o único foco que ficou sendo batido e está na cabeça das pessoas é a corrupção, como se fosse só isso a ser combatido. Existem várias outras coisas que precisam ser discutidas dentro do sistema político brasileiro, que não é só a corrupção. A corrupção é um problema grave, mas ele não é o único. E existem mecanismos de controle em relação a isso. E os mecanismos de controle em relação a isso podem ser, inclusive, aperfeiçoados, dependendo de quem as pessoas escolhem para votar também. Porque o político é viciado em corrupção, é denunciado, alguns perdem o mandato e voltam depois, ou renunciam mais, e depois voltam na eleição seguinte e as pessoas votam nessas mesmas pessoas. Então, você está dizendo sim à corrupção. Você não está prestando atenção em relação a isso, embora você faça um discurso anti-corrupção, além da gente ter que discutir a corrupção numa perspectiva mais ampla da sociedade brasileira como um todo. Porque a pessoa acha que a corrupção só vem do político, mas quando você vai prestar um serviço e você enrola o seu cliente e entrega a quem daquilo que você combinou, você está na corrupção. Quando você compra coisa pirata, quando você faz caixa 2, quando você desvia, você também está. Quando você tenta subornar o policial porque você estava com a sua carteira irregular, seu carro irregular, tudo isso é corrupção. E isso precisa ser falado, isso precisa ser discutido, porque tudo aquilo que está na sombra, e aí eu vou ser junguiana, algo que adoece, é adoecedor, é patológico. O que está na sombra precisa vir à luz da consciência. Então, a questão da corrupção, né, todos os seus aspectos precisam ser tratados, e não apenas demonizar os políticos e a política. Pois é, demonizar os políticos e a política tem como consequência levar as pessoas a votarem em quem se vende como se fosse outsider, como quem se vende como se não fosse político. E aí a gente tem políticos que estão na Câmara há 30 anos que conseguiram se vender como outsiders. Você tem o Dória, que foi secretário de
de turismo lá do estado de São Paulo, lá na década de 80, se eu não estou enganado, que se vendeu como, não sou político, sou gestor. Claro que é político. E assim, só para deixar claro, se se candidatou a um cargo eletivo, você é político. Ponto. Não tem essa de sou outsider. Pronto, isso que eu ia falar. Como é que pode existir a pessoa se filiar a um partido, se candidatar a um cargo público e dizer que não é político? A partir do momento em que você se filiou a um partido e se candidatou, você é político. Não existe como ser diferente, né? É isso aí. Muito bem. Bom, nós estamos com 55 minutos. Eu só queria falar, então, rapidamente. Eu estava falando ali dessa ideia de que as teorias, né, as verdades no mundo social são muito efêmeras, né? Então, essa é uma das verdades do mundo político aí, que a corrupção na política, a gente ouviu muito isso, o governo não pôde fazer coisas porque muito dinheiro ia para o ralo da corrupção. Olha, muito dinheiro vai para o ralo da corrupção, isso é verdade. Mas dizer que o Estado brasileiro, que o país não consegue fazer certas coisas, por exemplo, não tem recursos para investir no bem-estar do povo, porque dinheiro está sendo desviado da corrupção, pela corrupção, isso não é verdade. Eu também falo para os meus alunos, é difícil você ter uma estimativa do quanto vai para o ralo da corrupção, mas certamente não é como é que eu vou dizer, a fraude no Bolsa Família que impede que você tenha dinheiro para fazer saneamento básico. O nome do podcast aí? Não, voltei. Eduardo, é logotonia. Eu vou pôr aqui do lado para a Isabel colocar. É bom você repetir, Márcio, porque deu uma leve cortada, tá? E também eu queria só aproveitar para avisar o pessoal que está acompanhando a gente pelo Instagram, né, que o Instagram ele derruba a live quando completa 1 hora, tá? Aí, se vocês quiserem depois, porque talvez a gente avance um pouquinho de 1 hora, é pouco que a gente vai avançar, então vocês vão perder pouco, mas de qualquer forma, esse vídeo está sendo gravado e vai ficar à disposição no meu canal e no canal do professor Márcio, canal do YouTube, canal Isabel Guimarães, o professor Márcio vai dizer o canal dele, e aí vocês podem depois pegar esse vídeo e assistir ele completo, porque daqui a pouco vai derrubar aí no Instagram. Eu vou escrever aqui, a Isabel, o canal do YouTube é Carvalho Mave e o podcast chama Logotonia. Eu escrevi para você aí, Isabel, se você puder colocar no texto. A última pergunta que apareceu, que acho que a gente já está indo para o encerramento mesmo também, né? Aí era de logotonia, isso aí. Tem coisa legal lá. Acho que a gente já está se encaminhando para o encerramento, mas o que eu queria chamar a atenção é isso, que essa verdade de que a corrupção drena recursos na quantidade absurda que não permite que a gente tenha outros gastos no governo, não é verdade. Não é verdade. Eu lembro aí nessa campanha que a gente teve fake news a rodo, né? Uma das que passou é que o PT roubou, eram 8 trilhões de reais, 8 trilhões de dólares, sei lá. Gente, isso é o PIB todo do país em algum bom período, viu? Não tem como você desviar esse tanto. Não acreditem nessas coisas, tá? Bom, mas eu acho que eu vou deixar para a semana que vem falar um pouquinho aí sobre
como essas ideias, ao se tornarem dominantes, as pessoas, mesmo contra seus próprios interesses, acabam assumindo certas ideias, acabam assumindo certas posturas que não são as dela, que não vão ajudar os seus interesses, mas elas defendem. Ok, Isabel? Ok, é interessante isso, realmente, para a gente começar a semana que vem com isso, porque não tem exemplo melhor do que as últimas eleições brasileiras, né? É como as pessoas votaram contra os seus próprios interesses, como os trabalhadores e trabalhadoras votaram contra os seus próprios interesses e elegeram não só um governo, mas, mais do que isso, um legislativo formado por empresários ou representantes de empresários que passaram goela abaixo dos trabalhadores e trabalhadoras, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, e nós estamos aqui, perdemos, né, direitos alcançados depois de anos de luta. Houve uma regressão aí enorme em relação a isso. Então, votamos contra os nossos próprios interesses. Essa é uma reflexão muito importante para a gente abrir nosso próximo módulo na próxima quinta-feira, às 21 horas. E a próxima aula é sobre democracia. Vai encaixar perfeitamente. Foram ótimos os casos trazidos. Obrigado, Herbert. Desculpe, Márcio, eu não estava te ouvindo. Desculpe. Eu não estava te ouvindo porque eu desliguei eu desliguei o microfone por causa da microfonia, mas não tem problema agora, porque já caiu aqui a live no Instagram, então não vai dar mais eco, né? Minha amiga Frísia, boa noite, querida. Marcelo também, boa noite. Herbert, muito obrigada. Eduardo, obrigada pela presença, né? Natália também está sempre aqui com a gente. Valeu, gente. Muitíssimo obrigada, né? Obrigado, boa noite a todos. Semana que vem estamos aí. Por favor, repassem, divulguem, pede para o pessoal entrar lá no canal para assistir os nossos próximos, os anteriores, né? Que estão todos lá, viu? Então, muito obrigada, boa noite e até a próxima quinta-feira. A gente está aqui aguardando vocês para continuar. Um abraço.